Sócios e conselheiros do Corinthians entraram com pedido de impeachment do presidente Osmar Stabile. Corinthians definiu qual punição que dará ao jovem meio-campista André pela expulsão no derby do último domingo e o treinador Fernando Diniz quer contar com o atacante Memphis antes da Copa do Mundo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre punição definida, o Corinthians resolveu qual a punição que dará ao jovem meio-campista André pela expulsão no derby do último domingo. O André, sem dúvida nenhuma, que é um dos maiores destaques que acabaram subindo da base para os profissionais desde a temporada passada. André que começou a ganhar destaque com o Dorival Júnior, ganhando oportunidades e se destacando bastante. Jogador que, inclusive, já se tornou motivo de polêmica devido à proposta que o Corinthians recebeu do Milan, valor de 100 milhões, a diretoria quase fechando. O Dorival Júnior, na época como treinador, criticando a diretoria. E, enfim, o André ainda não completou nem 20 jogos pelos profissionais e já é um jogador que vem chamando muita atenção e se destacando muito. Isso eu estou falando de forma positiva. Só que no último domingo, no derby da Neoquímica Arena, que terminou empatado em 0-0, nosso timão teve 2 jogadores expulsos. E uma expulsão foi o André. E a expulsão foi por gesto obsceno, mesmo gesto que havia acontecido algumas rodadas atrás do volante, também do volante Alan, e o Alan acabou sendo punido devido a esse mesmo gesto. Claro que o do André não foi tão assintoso assim como o do Alan, mas a diretoria do Timão decidiu multar o André em 10% do seu salário. Essa é a punição que ficou definida, pelo menos são essas as informações do GE. Então, com essa multa, o Corinthians já trata esse caso como resolvido e a partir de agora, claro, ficam as conversas e tudo mais com o jovem jogador para que isso não se repita mais. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians decidiu multar o André em 10% do seu salário é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma informação que a diretoria do Corinthians tomou uma atitude, decidiu punir o jogador por um gesto que, sinceramente, não dá para entender por que isso ainda se repetiu. Lembrando que o Alan havia feito a mesma coisa. Eu expliquei para vocês em vídeos anteriores e acho interessante repetir que, para mim, o André ele não foi tão assintoso. Por exemplo, ele não fez o gesto tão deliberadamente conforme fez o Alan. Para mim, o André ele foi fazer o gesto, lembrou e desistiu no meio do caminho, mas já era tarde. O Flávio Rodrigues foi até o VAR e aí acabou optando por expulsar o jogador. Na minha visão, isso que aconteceu com o André vai servir como experiência para que não se repita mais. Tudo bem, o André acabou fazendo isso em um clássico contra o arquirrival, sabemos da importância do jogo, mas um atleta de apenas 19 anos, eu particularmente respeito comentários de todos, mas vi muitos dizendo que Corinthians deveria afastar o André, ficar alguns jogos sem ser relacionado. Estamos falando de um jovem jogador disputando um derby. E para ser sincero com vocês, eu nem sei se o Corinthians realmente vai multar. Coloca a informação, coloca a notícia que vai multar, como que se fosse uma forma de punir o jogador e de demonstrar que está corrigindo. Agora, se vai multar mesmo, se isso vai acontecer, aí é um outro processo. E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz e o Memphis. O Diniz quer contar com o Memphis antes da Copa do Mundo. Eu vou contar tudo certinho para vocês. O Fernando Diniz se tornou o novo treinador do Corinthians. Ele que foi anunciado de forma oficial no dia 6 de abril, chegou com a missão de fazer o Corinthians reencontrar o caminho das vitórias. Diniz que é conhecido por esquemas táticos bastante interessantes e, claro,
Esquemas táticos que vem chamando muita atenção desde que ele se tornou treinador e já teve sucesso com o seu trabalho. Por exemplo, Fernando Diniz fez o Fluminense ser campeão da Libertadores em 2023, quando poucos acreditavam. Então, Diniz chega no Corinthians com a missão de recuperar o futebol do Timão, fazer o Timão jogar um bom futebol. O Diniz, logo na sua coletiva, ele elogiou muito o Memphis, chamando o Memphis de superestrela e tudo mais. Só que o Memphis, desde que o Diniz chegou, está machucado. O Memphis está lesionado desde o dia 22 de março. A previsão de retorno do Memphis era para ter sido no derby contra o arquirrival, mas recebemos informações que um erro de exercício da preparação física do clube acabou atrasando o retorno do Memphis. Internamente, pelo que eu recebo de informações, o Diniz quer contar com o Memphis o quanto antes possível. E o Diniz absolutamente que apoia a renovação do contrato do jogador. Lembrando que o Memphis tem contrato até o final do mês de junho. As chances de renovar esse contrato são bastante baixas, mas o Diniz quer contar com o Memphis antes da Copa do Mundo. O que podemos imaginar de repente quando que o Memphis pode voltar devido ao atraso da sua recuperação? De repente no dia 30 de abril, quando temos um jogo em casa contra o Peñarol pela Libertadores, ou no começo do mês de maio, jogo contra o Mirassol fora de casa. Essa é a expectativa hoje que está sendo tratada sobre o possível retorno do Memphis, e aí ele teria até a Copa do Mundo praticamente um mês para jogar. Enfim, o Fernando Diniz quer contar com o Memphis de todas as formas, mas sabemos que a renovação é difícil. Vamos aguardar. A minha opinião quanto ao Fernando Diniz querer contar com o Memphis antes da Copa é a seguinte: absolutamente que o Diniz quer contar com o Memphis, porque sabe das qualidades do jogador. Só que muitas coisas necessitam serem pontuadas. O Memphis, quando retornar, qual que vai ser a intensidade do Memphis pensando em Corinthians, faltando um mês para a Copa do Mundo? E eu, sinceramente, já falei para vocês diversas vezes, defendi o Memphis várias vezes aqui, mas eu particularmente não vejo o Memphis com uma entrega tão grande assim quando ele voltar, analisando que quando ele retornar faltarão aí poucas semanas para o início da Copa do Mundo. Mas o Fernando Diniz sabe das qualidades do jogador. Fernando Diniz fez questão de falar sobre isso, fez questão de dizer que é um apoiador da renovação do contrato do Memphis. Eu particularmente vejo da seguinte forma: para mim, a atual diretoria não quer a renovação do Memphis, não quer que o Memphis continue, principalmente porque o Memphis sempre quando ele pode, ele critica. Então essa história aí de estar buscando patrocínio, isso, aquilo, eu sinceramente vejo como de repente até uma forma de demonstrarem que estão tentando, mas no final das contas não estão tentando nada para a permanência do jogador. Mas aí estamos falando do treinador Fernando Diniz, que sabe das qualidades que o Memphis tem. Eu acredito que o Memphis vai acabar fazendo aí no máximo uns 2 ou 3 jogos com o Fernando Diniz antes da Copa do Mundo, se fizer. Mas é aquilo que eu falo para vocês, não tem como cravar nada, vamos aguardar, mas o Diniz quer contar com o jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a bomba que explodiu para os lados do presidente Osmar Stabile, porque sócios e conselheiros do Timão entraram com um pedido do impeachment dele. É sobre isso que falaremos agora. O Osmar Stabile está prestes a completar um ano desde que ele assumiu a presidência do Timão. Lembrando que no final de maio ele assumiu primeiramente de forma interina, depois veio a eleição indireta e o Stabile acabou vencendo a eleição e será o presidente do Corinthians até o final do mandato, que começou em 2024 com o Augusto Melo, que foi destituído. Agora o presidente é o Stabile, o mandato vai até o final desse ano, mas pode ser que o mandato não chegue até o final do ano. Já estamos acompanhando tudo que eu venho falando para vocês a respeito das possibilidades de intervenção judicial. E também dentro do clube a situação para o Osmar Stabile começa a se complicar, porque sócios e conselheiros do clube protocolaram nesta quarta-feira, dia 15 de abril, um pedido de impeachment contra o presidente Osmar Stabile no Conselho Deliberativo. O documento pede o afastamento imediato do dirigente e abertura de processo para apurar possíveis irregularidades graves na gestão
do Stabile. Principais acusações: supostas violações ao Estatuto Social e à legislação, falta de transparência administrativa, ausência de respostas a conselheiros e associados, questionamentos sobre contratos, ingressos, cargos e manutenção da arena, possível descumprimento de prazos na divulgação de balanços. O ponto mais complicado desse pedido envolve o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGNF, acordo que aconteceu há alguns meses atrás, que trata de uma dívida de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, um acordo bilionário que o Stabile conseguiu com a Fazenda Nacional acabou também entrando como um pedido de impeachment. E ainda, segundo o pedido, o clube teria colocado, o Osmar Stabile colocou o Parque São Jorge como garantia, avaliado em 600 milhões, sem aprovação adequada do conselho, que pode representar risco direto ao patrimônio do clube. O movimento é liderado pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini, junto com outros nomes da política do Timão. O documento também levanta um ponto gravíssimo. O próprio Stabile teria citado publicamente a existência de funcionários fantasmas no clube. Além disso, há críticas à falta de divulgação de informações financeiras, algo que compromete a fiscalização e levanta ainda mais dúvidas sobre a gestão. O que vai acontecer a partir de agora? O pedido será analisado pelo Conselho Deliberativo, que pode decidir pela abertura do processo e até pelo afastamento cautelar do atual presidente. Então, uma grande bomba explodindo para os lados do atual presidente Osmar Stabile, um pedido de impeachment contra ele já protocolado no Conselho Deliberativo. A minha opinião quanto a esse pedido de impeachment contra o Osmar Stabile é a seguinte, vamos lá, analisando detalhes do pedido, como os principais motivos que colocaram que o Stabile não está tendo transparência, por exemplo, com as contas. No site do clube, desde novembro, que não se tem atualização dos balancetes. Até o final desse mês de abril, as contas têm que ser apresentadas para que haja a votação no conselho da aprovação ou não. Se não apresentar até o final desse mês, o Corinthians terá problemas seríssimos relacionados à lei geral do esporte. Então, o Osmar Stabile está entrando em uma situação da sua gestão que ele vai se complicando cada vez mais. Estamos falando de uma gestão que não consegue trazer receitas novas para o clube, não consegue fechar com novos patrocinadores e empréstimos atrás de empréstimos. Eu informei para vocês com exclusividade que o Corinthians estava fechando o empréstimo na terça-feira, dia 14, um empréstimo com juros de 1% mais o CDI, e quando não faz empréstimo, acaba antecipando receitas. Enfim, é um Corinthians que não tem dinheiro. Ao meu ponto de vista, o impeachment do Osmar Stabile não resolveria nada, porque sai o Stabile e aí entra quem? Quem que chegaria lá e iria resolver as coisas? Um nome que de repente poderíamos falar, esse vai chegar lá e vai resolver as coisas. É por isso que eu já venho falando para vocês há um tempo, aliás, há um bom tempo. Para mim é mais uma questão que reforça a intervenção judicial no clube, porque a própria justiça tem que ver que não tem ninguém para assumir hoje. Hoje é intervenção, essa que é a realidade. Primeiro tem que haver uma intervenção dentro do Corinthians, aí sim será feita uma auditoria por completa e aí depois, consequentemente, a profissionalização. Pelo menos isso na minha modesta e humilde visão. Enfim, uma bomba que explode para os lados do Stabile. Sinceramente, ele vai ter que lidar sobre isso. Inclusive, até o acordo bilionário com a Procuradoria da Fazenda Nacional acabou entrando. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver qual será a decisão tomada pelo hoje atual presidente do Conselho Deliberativo, o Leonardo Pantaleão. Lembrando que o Romeu Thomaz Júnior, que entrou em rota de colisão
com o Osmar Stabile, pediu o afastamento do seu cargo. Então isso será decidido pelo presidente em exercício. Enfim, vamos aguardar o que irá acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!